Estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos. Antes eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, Albanese Card, a Nova Skin, Aerotour, Vange Produções, Grupo Miro dos Santos, Sindifisco, Gleides Buffet, blog do Cláudio Nunes e Casa Café, que é justamente onde a gente filma o nosso programa. A gente utiliza esse belíssimo espaço como cenário. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o Jairo Moura. Ele aportou aqui em Sergipe em 1968, vindo de Plagas cearenses. Ele fez história aqui em Sergipe e fez história no Brasil. É uma pessoa que tem um renome, digamos assim, de nível nacional e até internacional. Ele se destacou muito nesses campeonatos, ganhou medalhas, troféus, enfim. É uma pessoa que sabe, que tem um equilíbrio de vida acima de tudo, muito destacado, e a pessoa que pratica artes marciais tem um autocontrole dentro de si. Jairo, satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. Da minha forma também, viu? Essa satisfação eu sempre quis ter, sempre quis trazê-lo aqui para o nosso programa, porque você é uma pessoa que merece a nossa atenção e a nossa consideração. Mas como é que tudo começou? Bem, já que você falou, por exemplo, da minha origem de ser cearense, né? Porque o trabalho que quando eu trouxe para cá já não foi do Ceará, já foi de Recife, né? Então, a princípio foi, na realidade, difícil, pelo fato, por exemplo, da minha família ser uma família de agricultores, e a cidade que nós nascemos, uma cidadezinha, um povoado por nome de Brotas, que é da comarca de Itapipoca, da terra inclusive de Tiririca, segundo se fala, né? A gente não tinha, assim, chance, oportunidade de almejar alguma coisa, até mesmo cultura, até porque não tinha. E isso fez com que eu, até os aproximadamente 16 anos, eu fosse um menino inseguro, medroso, inferiorizado, né? E eu até vou fazer uma colocação aqui, que aceite, no caso, quem realmente quer aceitar ou não, mas eu senti a presença de Deus, uma voz que me dizia que ia me levar para uma academia, de artes marciais, porque se eu continuasse naquela vidinha, eu não iria passar de um anônimo. E coincidiu no desenrolar de Jurandir ter vindo da academia de Jorge Grace para nos visitar, passou em Recife, tudo isso gerou fatores interessantes. Fez com que Jurandir, por exemplo, aceitasse uma academia do mestre Taquiano em Recife, porque ele ia embora e queria deixar alguém à altura. E aí, quando Jurandir chegou em Fortaleza, foi nos visitar, no outro dia ele chegou para mim e disse: olha, você vai comigo morar em Recife na academia. Como nós não temos família lá, nós vamos ficar morando na própria academia. Isso aconteceu, que eu considero como uma benção, uma coisa realmente fantástica lá, porque dessa informação divina que eu recebi, só passou 6 meses para que eu estivesse já nessa academia depois. E o que aconteceu? Numa faixa de uns 8 meses eu já tinha superado a insegurança, o medo, a inferioridade, e daí é como se tivesse sido um segundo nascimento. Eu nasci em 1941 no Ceará e renasci em 1957 em Recife, Pernambuco, na Academia Pernambucana de Jiu-Jitsu, na Rua Nova 208, terceiro andar. E daí minha vida começou a ser, em relação ao que eu era anteriormente, uma coisa totalmente assim diferente. Não foi um início bonito, de superações, né? Mas a questão das artes marciais em si, eu gostaria que você estabelecesse um parâmetro, um discernimento entre as próprias lutas. Você é adepto do jiu-jitsu, o karatê, o judô, o kung fu, enfim. Qual a luta que você aconselharia àquela pessoa que está iniciando, que gostaria de desenvolver uma dessas técnicas? Qual aquela que você indicaria? Olha, eu poderia indicar a pessoa a qualquer uma dessas artes, tá? Mas na minha indicação eu procuraria indicar ao professor que, no caso, que eu conheço, que eu conhecesse, né? Porque uma das partes mais importantes é com quem você vai receber a aula, né? Não é a matéria em si. Porque muitas vezes você pega uma pessoa que ele tem pouco conhecimento daquela matéria, mas ele acha que ele já é suficiente para ser um professor. Só que o professor que apenas repassa a matéria,
ele não é realmente um professor. O professor, acima de tudo, ele tem que ser um educador. Ele tem que passar os conhecimentos e tem que fazer com que a pessoa que demonstre o interesse, assim, não ser apenas um praticante, mas que ele quer também ser um competidor. E aí ele começa a trabalhar, a partir desse momento que ele demonstrou essa aptidão para ser um competidor. Não é a pessoa, ao entrar na academia, ele já vai ser treinado para ser um competidor. E às vezes não é aquilo que a pessoa quer quando entrou. E pode acontecer de ele ser até um mau competidor em torno disso, né? Aqui em Aracaju, por exemplo, quando você iniciou aqui, que montou a sua academia, dotada de toda uma estrutura, até os dias atuais, que hoje, claro, você é como se fosse um administrador, né? Você coordena os trabalhos. Mas quantos alunos, você tem uma noção de quantos alunos passaram por lá até hoje? Só pela minha academia passou muito mais de 2.000. Muito mais de 2.000? Muito mais de 2.000. Realmente é um número significante, viu? E tenho vários deles que continuam seguindo a minha metodologia e que são bons instrutores, bons professores, como é o caso do Vô Américo, o Oswaldo Pino de Rezende, o Carlos Augusto, o Marquinho, né, que mais conhece, chama de Marquinho, o baixinho. São pessoas, né, que passam o conhecimento das artes marciais com a parte da disciplina, com a parte filosófica, certo? E tantos outros, como também tem 3, por exemplo, no exterior, que por sinal, por coincidência, era um menino que não tinha condições, recurso nenhum para pagar academia. Um era menino de rua, o outro, por exemplo, era do interior, e o outro não morava com os pais. Essas pessoas demonstraram, por exemplo, essa vontade, e eu aceitei-os na academia, passando para eles os conhecimentos. Entre 2 ficaram até dormindo na academia, porque não tinha onde ficar. Então, essas 3 referências, um se encontra nos Estados Unidos, muito bem de vida, dando aula lá nos Estados Unidos, e 2 na Europa, que é o dos Estados Unidos, é o Eric, né? O Eric Tavares, ele está nos Estados Unidos, né? E o Sérgio Melo, que está na Europa, em Lisboa, ele, exatamente esse menino, que ele praticamente era como se fosse um menino de rua, ele não tinha onde ficar, precisava logo ano. Ele hoje, por exemplo, não só está muito bem, como chegou ao nível de ser milionário. Uma pessoa hoje que tem um recurso que atingiu em termos de patrimônio, e pode se chamar uma pessoa que tem um patrimônio de mais de 2 milhões. E o outro, o terceiro, né, que é do interior, que é Arnaldo, que era mais conhecido como lutador, Arnaldo Pitbull, que também está, por exemplo, morando nos Estados Unidos, já com 2 filhos estudando na Europa, morando lá, e que tem uma boa qualidade de vida. Se deram bem, venceram na vida, mas... Então isso faz com que eu me sinta muito claro, bem, né? Claro, e você é como se fosse um massageamento para seu ego, né, o Jairo? Agora, com relação à família Gracie, que foi praticamente quem introduziu no Brasil o Jiu-Jitsu, é verdade, né? Você acha que eles, além de terem desenvolvido, eles levaram para a Europa, para o Oriente e o Ocidente como um todo, e muitos competidores, principalmente do MMA, do UFC, utilizam as técnicas da família Gracie. Você acha que é uma técnica exemplar? Veja bem, a palavra Gracie, ele é, acima de tudo, um grande marketing. Mas não significa que o jiu-jitsu foi unicamente da família Gracie. Já tinham outras pessoas que praticavam. Que não são muito citadas, aquela coisa toda, até pelo fato de não ter tido a ousadia que eles tiveram, né? Principalmente o Hélio Gracie, que foi um dos caras mais ousados da família Gracie, que às vezes ele fazia até coisas precipitadas, mas desde quando viesse lá ver o nome, né? Eles lutaram muito para fazer com que o jiu-jitsu Gracie fosse um jiu-jitsu brasileiro e fosse um jiu-jitsu que foi criado por eles, né? E às vezes, na minha maneira de ver, sem desmerecer nem nada, eu sempre digo o seguinte: o que já é criado, ou que já foi criado, não pode ser recriado, né? Ele pode ser adaptado, aperfeiçoado. Então, o que os Gracie fez foi o seguinte: eles aperfeiçoaram um estilo de jiu-jitsu que perdurou como um grande marketing, como o jiu-jitsu Gracie. É tanto que qualquer pessoa da família Gracie, mesmo que não tivesse essas condições, mas só em ser Gracie, ele já era aceito, né?
E tem outro fator também, é o seguinte, tudo que foi feito de bom no jiu-jitsu, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil, nós damos graça aos Gracie, principalmente ao Hélio Gracie, em especial o Hélio Gracie, né? E tudo também que for de bom no jiu-jitsu, nós demos também graça, por exemplo... E o Royce Gracie também. Não, mas eu estou falando, por exemplo, o Hélio, pelo fato seguinte, que o Hélio era irmão do Carlos, que foi realmente vamos dizer assim, o primeiro mesmo, né? O que através dele os outros vieram aprendendo, né? E eu estou falando o Hélio Gracie, porque na realidade ele é que foi essa pessoa que teve essa predominância, né? Essa predominância. Lógico que na proporção que foi surgindo outros, como lutadores, como professores, todos passaram, por exemplo, a ter gozar da mesma respeitabilidade, entendeu? E dos mesmos valores, isso não resta dúvida. Que nós temos, por exemplo, como o Rickson Gracie, né, que é um destaque mundial, o Royce Gracie. No Pride, no Japão, nos Estados Unidos. O Renzo, que é filho também. de Robson Gracie, né? E me diga uma coisa. Para todos eu tiro o meu chapéu. É claro. Nós temos um tempo exíguo, diminuto, viu, Jairo? Eu queria que você, em rápidas palavras, como é que você vê o MMA, o UFC americano? É marketing também? Você respondeu já por mim, certo? Eu vejo nisso aí também um marketing, porque eu não sei se eu digo que felizmente ou infelizmente, mas tudo que rola dinheiro, principalmente alta grana, certo? Ele se torna forte, se torna poderoso, certo? É tanto, por exemplo, que a maioria das pessoas, de um determinado para cá, eles têm se ligado mais o MMA do que propriamente judô, jiu-jitsu, isso, aquilo, outro, certo? E até porque o MMA, por exemplo, dentro da sua criação, pela a sua origem que devia ser, ele é uma mistura de artes marciais, do qual nós já conhecíamos, eu particularmente junto com meu irmão, e especialmente meu irmão, através do Goshin-Jitsu. E o Goshin-Jitsu foi uma matéria desenvolvida na Kodokan por Jigoro Kano, que ele inseriu 4 modalidades de artes marciais e ele fala assim, e outras. E nessas 4 modalidades marciais ele inseriu o Karatê, o Jiu-Jitsu, o Judô e o Aikido. E outras mais. O que significa essas outras mais? Você fala, é o seguinte, é você ir sempre se aperfeiçoando para que as coisas não fiquem resumidas em 2 ou 3 ou 4. E você, como se você colocasse no notificador e bater, fazer uma mistura. Então, no momento que você vai lutar o MMA verdadeiro, você não está lutando ali jiu-jitsu, judô, karatê, todas essas, né? E quem estiver dizendo que está fazendo isso, então ele não está seguindo o MMA. A conversa é muito boa, muito interessante e diversos telespectadores, eles são adeptos das artes marciais, então nós vamos propor a sua volta aqui no nosso programa com um espaço dedicado maior para que você possa esmiuçar essa questão. Eu agradeço, Jairo, mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite e numa outra ocasião você estará aqui conosco. Posso falar ainda? Pode, pois não. Bem, como eu não quero me fazer melhor do que ninguém, mas como eu tenho uma vivência com as artes marciais já há 56 anos, realmente eu tenho muitas coisas para falar, entendeu? Muitas coisas poucas, mas são muitas. É verdade. E realmente eu estou à disposição para tratar desses assuntos valiosos, né? E importantes. Aí, esse é o Jairo Moura, uma figura até que se tornou lendária aqui em nosso estado e no Brasil. Fique conosco, daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos.